Anatomia rara, músculos. Jason Dunn é um caso de adaptação extraordinária. Meu nome é Jason. Tenho 31 anos e tenho distonia. Isso é quando você manda seu corpo fazer alguma coisa e ele faz outra. Existem cerca de 640 músculos que movem o corpo humano. Jason estima que aproximadamente 500 de seus músculos permanecem continuamente flexionados, contorcendo seu corpo, que assume posições fora do comum. Quer falar um oi para o Jason? E prendendo os músculos que controlam suas cordas vocais. Muito bem, agora já chega. Já chega. A distonia é a coisa mais irritante que existe. Embora os músculos de Jason não se comportem bem, sua estrutura e função são normais. Como os músculos característicos, eles são compostos de feixes de fibras musculares. Cada fibra recebe sinais de comando do cérebro através de células nervosas parecidas com fios elétricos. Quando um comando chega para dar um passo, cada célula nervosa-alvo libera substâncias químicas em direção às fibras musculares, fazendo-as se contraírem. E quando feixes de fibra se contraem ao mesmo tempo, o músculo inteiro se contrai, produzindo o milagre do movimento corporal. Quanto mais sinais o cérebro envia, mais o músculo se contrai e maior é o movimento. Mas por razões que a ciência não entende, o cérebro de Jason está constantemente enviando comandos defeituosos para seus músculos. E o resultado é que eles se contraem além de seu controle. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos a Chicago. Pouco se sabe sobre o que provoca a distonia ou como tratá-la. Sei que muitos têm perguntas sobre como ela funciona. Para aprender mais sobre sua doença misteriosa, Jason participa de uma conferência sobre distonia. Aqui, ele troca informações com outros portadores e conversa com alguns dos maiores especialistas. Olá, Jason. Oi, meu amigo. Já ouvi falar muito de você. Uma vez que Jason mal consegue falar, ele se comunica com um sintetizador de voz. Para cada comentário que ele faz, o processo pode levar 1 minuto ou mais. Agora estou me tratando com o Dr. Vitek, da clínica de Cleveland. Legal, você está se tratando com Jerry. Ele é incrível, é realmente muito bom. É um cara muito legal e, sem dúvida, é um dos principais especialistas. Embora a distonia suprima a fala de Jason, ele não está afetado intelectualmente. Jason é um típico paciente com distonia, porque a gente imediatamente tem a impressão de que é um ser humano preso ao seu próprio corpo. Prazer em conhecê-lo. Ele tem uma mente muito viva. Sem dúvida, é muito esperto. Pronto? A ciência ainda não estudou a inteligência das pessoas com distonia primária, mas elas sempre parecem ser muito espertas. É o que observam vários médicos, inclusive o neurologista de Jason. O que mais me intriga na distonia é a distonia primária, e principalmente aquelas nas crianças, pois parece que essas crianças são sempre as melhores de suas classes. São crianças inteligentes e são universalmente adaptáveis. Elas descobrem maneiras de andar, dão um jeito de tentar se comunicar. Elas descobrem maneiras de fazer coisas com seus colegas de sala, e tenho certeza de que elas sofrem com as crianças que não as entendem. Essas pessoas não são deficientes cognitivas, elas são espertas. Existem vários tipos de distonia. Algumas pessoas a adquirem depois de um trauma na cabeça. Outras vezes ela é resultado de uma infecção ou envenenamento por remédio. Pode haver também uma doença conhecida como distonia primária. Segundo o neurologista de Jason, ele provavelmente tenha esse tipo de distonia. Como não há outro motivo conhecido para a distonia dele que possamos citar, acho que ele tem distonia primária. Uma forma de distonia primária se desenvolve quando algumas pessoas, como músicos ou atletas, realizam movimentos repetitivos e de alta precisão com uma parte de seu corpo. Parece que o cérebro desenvolve uma área expandida para cuidar desses movimentos, porque eles ocupam uma parte bastante predominante das atividades do indivíduo. E é nessa expansão que ele pode perder o controle deles
e manifestar assim contrações involuntárias do músculo. Essas contrações resultam em têmboras doloridas e posições esquisitas. Elas normalmente envolvem a parte do corpo que realiza os movimentos repetitivos. Está pronto? De várias maneiras, a distonia dele se encaixa em outro tipo, que é provocada por uma mutação genética conhecida como DYT1. Na DYT1, os pacientes desenvolvem distonia bem cedo e ela progride. Em muitas vezes, ela pode começar numa parte do corpo, uma perna ou mesmo um braço, e depois se espalha para as outras partes do corpo. A distonia DYT1 é resultado de um defeito genético herdado do pai ou da mãe. Falta uma parte do gene da DYT1. O papel do gene é produzir uma proteína encontrada nas células do cérebro. Mas a mutação faz com que a proteína fique defeituosa. Exatamente como esta falha provoca distonia ainda não é bem compreendido. O que os cientistas sabem é que uma pessoa precisa receber o gene defeituoso de seu pai ou de sua mãe para desenvolver a distonia da YT1. Mas existe um capricho complicado. Cerca de 70% dos indivíduos que têm esse defeito genético praticamente não desenvolve problema algum. O que significa que devem haver outros fatores que provocam a distonia da YT1. Você quer pegar aquelas camisetas? Precisamos usá-las no passeio de amanhã para que sejamos identificados no aquário. Jason ainda não fez o exame para saber se ele tem o gene culpado. Os médicos têm dúvidas, já que a condição dele é mais extrema do que uma distonia DYT1 típica. Nós não sabemos o que provocou a minha distonia. Fala aí, Jason. E aí, cara, tudo bem? Prazer em vê-lo. Fala aí. Olha só o tamanho dessas gengivas. O que se sabe sobre a distonia é que ela normalmente afeta apenas um tipo de músculo. E Jason, como os seres humanos comuns, tem 3 tipos. O músculo cardíaco nas paredes do coração. É o que faz o coração dele bater. O segundo tipo de músculo, o músculo liso, reveste as paredes de outros órgãos internos, como o intestino fino. Ele normalmente trabalha movendo alimento e fluidos através do corpo. Como músculo cardíaco, ele não pode ser conscientemente controlado. Músculos esqueletais, o terceiro tipo de músculo, pode ser ativado intencionalmente. Sua função é mexer e sustentar o nosso esqueleto. Eles estão nos nossos braços, pernas, costas, sustentam a nossa postura e pescoço. Na distonia, os músculos primários que estão envolvidos são os músculos esqueletais. Para flexionar seu braço, o músculo do bíceps de Jason deve se contrair enquanto seu tríceps relaxa. Para esticar seu braço, seu tríceps deve se contrair enquanto seu bíceps relaxa. Os músculos esqueletais trabalham juntos em pares opostos como este, produzindo movimentos em direções opostas. São necessários 200 deles para dar um único passo. É preciso fazer um concerto, então cada músculo assume um papel. É como se cada um fosse um instrumento. Eles precisam tocar juntos e relaxarem ou se calarem em um determinado ponto e entrar em ação em outro momento. Mas em Jason, os músculos opostos se contraem ao mesmo tempo, contorcendo o seu esqueleto. Ter músculos que quase sempre se contraem é um dos motivos pelos quais Jason é tão musculoso. Mas o motivo para as contrações é encontrado no cérebro. Na distonia, o problema é o comando central, não o músculo. Os músculos só fazem aquilo que os mandam fazer. Então, se você recebe sinais ruins e eles estão mandando os músculos se contraírem, eles vão se contrair. Muitos cientistas acham que os comandos defeituosos são corrompidos na gânglia basal. Um grupo de estruturas do cérebro que tem um papel crítico nos movimentos afinados dos músculos. Se examinarmos a gânglia basal, e às vezes fazemos isso com alguns pacientes, nós gravamos com microeletrodos e gravamos nela a atividade das células cerebrais. E essa atividade é caótica. Ao invés de produzir o padrão típico de impulsos, as células cerebrais na gânglia basal de Jason são disparadas erroneamente. Acredita-se que, de certa forma, essa atividade irregular gera comandos defeituosos, mandando os músculos se contraírem quando eles deveriam relaxar. Quais músculos a distonia afeta variam muito de uma pessoa para outra. No caso de Jason, ela impacta músculos por todo o corpo. Claramente, Jason tem uma forma de distonia bastante incapacitante. Ele não consegue nem se manter sentado. Ele precisa se deitar no chão.
Como a maioria dos casos de distonia, o de Jason não ameaça sua vida e também não vai piorar. Mas com certeza, torna sua rotina diária um enorme desafio. A distonia afetou a minha vida de muitas maneiras, em praticamente tudo o que eu faço. Mas de volta à sua casa em Warren, Michigan, onde ele mora há um ano, Jason se esforça todo dia com determinação sobre-humana. Eu não sei como ele tem paciência para fazer coisas como escovar os dentes ou calçar um par de meias. Jason Dunn, de 31 anos, está decidido a não permitir que seus músculos retorcidos o detenham. Faz um ano que ele mora sozinho. Esqueci os ovos. Ele está morando temporariamente com seu amigo Mike e Dana, a filha de Mike, enquanto uma casa especialmente projetada para ele está sendo construída. Eu consigo fazer a maioria das coisas sozinho. Pode parecer pior do que realmente é. Só leva mais tempo. A distonia de Jason afetou até os músculos que ele usa para mastigar e engolir. E isto torna o ato de comer e beber uma tarefa. Mas a vida não foi sempre assim para Jason. Durante os primeiros anos de infância, ele não tinha sintomas de distonia. Os sintomas só começaram a aparecer quando ele estava no primeiro ano. Os médicos, e foram muitos, porque era uma coisa rara na época, não tinham a resposta. Eu tinha 6 anos quando a distonia foi diagnosticada. E eu achava que ela logo ia ser curada. Mas não foi. Na verdade, logo ficou pior. Em meses, seu físico mudou drasticamente. Os músculos contraídos de Jason retorceram seu pescoço para a esquerda e fizeram seus braços e mãos assumirem posições estranhas. Com os anos, a pressão muscular em sua coluna transformou-a em zigue-zague. Se um tratamento eficaz não for descoberto, ele jamais conseguirá ficar em pé ou andar direito. Os músculos que controlam a voz dele também estão travados, e essa é uma das razões pelas quais Jason mal consegue falar. Para conseguir falar, os músculos de sua garganta precisam unir as cordas vocais. Depois, quando o ar dos pulmões passa por essas pregas, elas vibram para criar o som. 1, 2, 3, 4, 5. Os músculos da garganta esticam as pregas para produzir sons agudos. 1, 2, 3, 4, 5. Relaxam as pregas para produzir sons mais graves. 1, 2, 3, 4, 5. Em Jason, a contração constante desses músculos tornou impossível o controle de precisão necessário para a linguagem. Há 4 anos, minha distonia se mudou para minha mandíbula. Quando os músculos de sua mandíbula começaram a se contrair, sua fala ficou ainda mais restrita. As opções de tratamento para a distonia de Jason são limitadas. Todo o tratamento que temos acalma os músculos, controla os sintomas, mas não cura a doença. Para atenuar as contrações involuntárias de seus músculos, Jason toma relaxantes musculares. Assim como em seres humanos normais, os sinais elétricos que o cérebro de Jason envia para seus músculos viajam por linhas de transmissão compostas de células nervosas. Quando o impulso chega à ponta de uma célula nervosa, esta célula libera um neurotransmissor. Esta substância química ou dispara outro impulso nervoso na célula nervosa seguinte na linha ou o bloqueia. O medicamento de Jason eleva a atividade do elemento químico que bloqueia os impulsos nervosos, diminuindo aqueles movimentos descontrolados. O resultado é que os músculos de Jason recebem menos instruções defeituosas para se contraírem. Entre 8 e 11 anos, eu tinha de ser carregado. Era 2 vezes pior do que você vê agora. Eu não conseguia sair do chão.
Pode entrar. Oi. Pode entrar. Oi, Brent. Oi, está pronto para ir para a academia, Jason? Tudo bem. Bom exercício, cara. Depois a gente se fala. Uma outra maneira de Jason lidar com a distonia é levantando o peso. Embora ele pese apenas 62 quilos, ele consegue levantar 32 vezes 90 quilos. Mas Jason não levanta peso para desenvolver seus músculos. Vai se exercitar e eu vou fazer você se balançar quando terminar. Jason vai para a academia para cansar seus músculos, o que o ajuda a aliviar as contrações constantes. E agora ele está pondo muitas esperanças em seu novo tratamento, que vai implantar eletrodos em seu cérebro para suavizar os sinais defeituosos que seus músculos recebem. Durante suas horas acordado, os músculos de Jason Dunn estão em revolta, mas não quando ele está dormindo. Quando eu durmo, meu corpo fica completamente relaxado, como o de todo mundo. Quando eu acordo, leva alguns minutos para acordar a distonia também. Então me sinto bem logo depois de acordar. Os médicos não sabem por que a doença de Jason desaparece durante o sono. Eles têm sucesso limitado tratando a distonia com remédios. Mas agora, ele está às voltas com um procedimento super novo que envolve cirurgia cerebral. Desde que comecei a vir à clínica em Cleveland, eu tenho notado uma pequena diferença. Jason? Oi? Como está, querido? Existem algumas cirurgias cerebrais diferentes para a distonia. No passado, a abordagem preferida era a técnica conhecida como lesão. Ela consiste em abrir uma pequena queimadura ou buraco, ou lesão, para destruir a área das células cerebrais na gânglia basal, a parte do cérebro onde acredita-se que a distonia se origina. Isto reduz a atividade cerebral ali, o que pode ou não ajudar a aliviar os sintomas da distonia. O que as pessoas costumavam fazer é o que chamamos de cutucar e esperar. Abrir um buraco, fazer uma lesão e depois torcer para que tenha sido na localização correta. Você está bem? Ótimo. Não muito para a direita. Aqui dentro. Esta técnica às vezes provocava dano permanente sem oferecer melhora para a distonia do paciente. Felizmente, Jason tem outra opção. Vou dar uma olhada na sua DBS e ver o que vão fazer primeiro. Os médicos começam a tratar a distonia com um novo tipo de cirurgia cerebral menos arriscada que a lesão. Ela se chama estimulação profunda do cérebro, ou DBS. Os cirurgiões encaixam eletrodos nas áreas da gânglia basal com células nervosas com atividade anormal e os eletrodos emitem pulsações constantes ali. As células trabalham com eletricidade. A gente pode mudar a atividade das células mudando a corrente. Então, passando corrente naquela área, nós somos capazes de mudar a atividade neural. Acredita-se que as pulsações estabilizem a atividade da célula nervosa ou, pelo menos, a torne mais normal, como se fosse um marcapasso do cérebro. Talvez você sinta um choque ou uma picada no braço esquerdo ou na perna esquerda. O estímulo profundo nesses pacientes pode provocar uma melhora significativa. Esse é um bom sinal sobre a posição do eletrodo. Em alguns pacientes, a gente tende a analisar bem para ver se eles têm distonia. Os eletrodos são ligados a fios que saem do crânio, atrás da orelha, e descem pelo pescoço até um gerador de pulsação movido a pilha implantado embaixo da clavícula. Oi, cara. Um outro cirurgião implantou o DBS em Jason há vários anos. Mas Jason agora acredita que o Dr. Gerald Vitek, um dos maiores especialistas na área, descubra a melhor programação para as pulsações. Eu visito o Dr. Vitek quase todo mês. Ele está tentando encontrar os ajustes corretos para meu DBS desde que eu o conheci. Você percebeu algumas mudanças no braço direito? Eu sinto uma melhora de 5 a 10%. Não é muito, mas já é alguma coisa. Jason melhorou muito menos do que eu esperava. Entre 5% e 10% não é o que estávamos esperando. Esperávamos vê-lo melhorar mais de 50%. Você ainda tem muitos movimentos involuntários aqui e no outro lado, na perna, no braço e no pescoço. E gostaríamos de poder ter controlado isso.
Por razões desconhecidas, os efeitos da DBS na distonia não são vistas durante dias, semanas ou meses. Pescoço e pé direito. Talvez seja por isso que Jason não mostrou muita melhora. Ou talvez sejam os próprios ajustes. Jason, faça assim. Não consegue abrir e fechar sua mão? Muito bem. Consegue dobrar o braço para frente e para trás? Ótimo. Pode levantar assim? O processo de ajuste do DBS é muito parecido com a troca de estações de um rádio de carro. Algumas frequências não nos dão nada. Sentiu alguma coisa quando fiz assim? Outras frequências dão um sinal vago. Bom, Entretanto, outros trazem um sinal claro, embora às vezes com a DBS não haja nenhum sinal claro. muito bem. Parece que deve haver um problema, por isso preciso checar com uma voltagem mais alta. Temos explorado parâmetros de estímulo diferentes para Jason durante o último ano, mais ou menos. Vamos baixar um pouco a amplitude da pulsação. Entendi. Baixar. E continue aumentando a voltagem. Certo. Temos 2 contatos lá. Vamos aumentar a voltagem gradualmente em ambos. Tentamos uma variedade de combinações e descobrimos uma agora que achamos que vai funcionar. Vamos aumentar a voltagem gradualmente nele para ver se isso lhe dá o benefício que precisamos. Se o acerto da pulsação estiver errado, aumentar a voltagem pode estimular as estruturas nervosas erradas, provocando efeitos colaterais. O nervo óptico de Jason pode ser ativado, fazendo com que ele veja luzes. Ou uma área do cérebro, chamada de cápsula interna, pode ser estimulada, fazendo com que os músculos comecem a se contrair. Ande para frente e volte, Jason. Jason sentiu esses efeitos colaterais com os ajustes anteriores, mas eles desapareceram com os acertos. Ande 1,5 metro mais ou menos. O que mais preocupa o médico é a posição dos eletrodos. Vamos voltar para dentro. Não sei bem qual é a localização certa dos eletrodos nele. Como não fui eu quem os implantou, não tenho bem certeza se estão no local exato. Acho que vamos ter de continuar aumentando a voltagem com estes acertos até que consigamos um benefício contínuo. Mas se acharmos que não estamos conseguindo alto bastante, talvez tenhamos de pensar sobre reposicionar os eletrodos. Mexer nos eletrodos significa outra cirurgia cerebral. Puxa vida, né? Mal consegue esperar, certo? Olha, cara, nós não vamos desistir. Estamos nessa com você até o fim. Legal. Ótimo, você entendeu. Enquanto isso, Jason continua a viver a sua vida. Sua casa vai ser demolida na semana que vem e os trabalhos da casa nova mais adaptada à sua distonia serão iniciados. Bom, Jason. Aí está. Nós conseguimos levantar quase $100 mil entre doações em dinheiro, material e mão de obra qualificada. Aqui você vai ter um box com chuveiro. Você não vai ter mais que pular para entrar naquela banheira, entendeu? Vai conseguir entrar andando e talvez eles coloquem um banco para você se sentar lá. Aqui atrás, acho que é por onde você vai descer as escadas. Nós descobrimos que não era possível reformar a casa, então decidimos demoli-la para construir outra nova. Muitas vezes, quando Jason passa pelos vãos das portas, ele bate a cabeça nos batentes e tem muita dificuldade para se movimentar pela casa. Todos os vãos terão 1,20 metro de largura para que ele passe com facilidade. E o banheiro vai ser mais ou menos na mesma área. A ideia toda da casa nova é conseguir construí-la sem obstáculos. Você não vai ter uma banheira, vai ter muito espaço. Aqui vai ser o seu quarto. Aqui atrás o outro quarto, acho que bem maior do que o que você tem. E com uma porta para o jardim, levando direto ao deck. Mal posso esperar pelo começo. Mal podemos esperar pelo término. Mas os sonhos de Jason não terminam aqui. Viu o jogo do Lyon? Eles perderam ontem ou ganharam? Jason tem certeza de que vai se curar. Minha maior preocupação com a distonia é eles encontrarem a cura quando eu tiver 80 anos. Então, muito obrigado. O fato de Jason conseguir andar e falar como eu e você me dá arrepios. Eu acho que vai acontecer um dia, só espero que ele esteja vivo para ver isso acontecer. Isso não é mais engraçado, né? Meus planos para o futuro não incluem a distonia. Só as cicatrizes da batalha. Eu só quero uma vida normal.